o espírito persistente, autossuficiência, comunidade e o coração global da América. O cadinho do caráter. Em 11 de setembro de 2001, o mundo testemunhou um evento trágico que não apenas redefiniria os Estados Unidos, mas também serviria como um crisol para seu caráter. Os ataques às Torres Gêmeas e ao Pentágono expuseram as vulnerabilidades de uma nação frequentemente vista como invencível. No entanto, em meio ao caos e ao horror, algo notável emergiu. Um espírito duradouro que personificava a resiliência, a unidade e a essência do vizinho ajudando o vizinho. Logo após os ataques, o ar estava carregado de descrença e desespero. Notícias inundaram o ar, detalhando a perda catastrófica de vidas e a magnitude da destruição. No entanto, naquelas horas sômbrias, o espírito americano começou a brilhar. Socorristas, muitos dos quais estavam de folga, correram para o local para ajudar. Bombeiros, policiais e paramédicos tornaram-se cowboys modernos, personificando coragem e altruísmo, enfrentando o perigo de frente pelo bem de seus concidadãos. Suas ações ecoaram os valores de bravura e serviço comunitário que há muito tempo estão entrelaçados na identidade americana. Nos dias que se seguiram a 11 de setembro, a nação se uniu em uma demonstração de solidariedade que transcendeu filiações políticas e divisões regionais. Vizinhos que nunca haviam se falado antes se uniram em luto e determinação. Memoriais espontâneos surgiram em parques e espaços públicos, adornados com velas, flores e mensagens sinceras. Pessoas fizeram fila para doar sangue, oferecer abrigo e fornecer refeições àqueles que perderam entes queridos. A frase "somos todos americanos" ressoou por todo o país, lembrando a todos que, diante da adversidade, os laços de comunidade podem superar até as divisões mais profundas. A resiliência que emergiu não foi apenas uma reação à tragédia. Foi um testemunho do espírito duradouro de autossuficiência que tem sido uma marca registrada da vida americana. Tanto em cidades pequenas quanto em grandes, os cidadãos assumiram a responsabilidade de criar redes de apoio. Centros comunitários se transformaram em polos de atividade, onde voluntários organizaram ações de socorro, coletaram doações e ofereceram apoio emocional aos afetados. A grande tradição americana de assistência mútua foi reavivada, lembrando aos indivíduos que eles não estavam sozinhos em seu sofrimento. À medida que a nação lidava com as consequências dos ataques, o conceito de engajamento local tornou-se mais pronunciado. A tragédia catalisou um foco renovado em iniciativas de base que muitas vezes haviam sido ofuscadas pelo ritmo acelerado da modernização e da globalização. Organizações locais entraram em ação, formando alianças entre si para maximizar seu impacto coletivo. Esse fenômeno revelou uma verdade poderosa. Quando o governo parecia distante e sobrecarregado, as pessoas se voltaram umas para as outras para preencher o vazio. Neste período de reflexão e reconstrução, os heróis que emergiram não foram apenas os uniformizados, mas também os cidadãos comuns que assumiram papéis de liderança e responsabilidade. Os professores abriram suas salas de aula para discutir os eventos e proporcionaram um espaço seguro para os alunos ansiosos. Os vizinhos se aproximaram, compartilhando recursos, histórias e esperança. O caráter americano foi forjado novamente no fogo da adversidade e moldado pelo compromisso incansável de apoiar uns aos outros. A determinação nacional demonstrada após o 11 de setembro teve implicações de longo alcance. Despertou um profundo senso de dever entre muitos americanos, despertando o desejo de servir suas comunidades e o mundo em geral. O voluntariado teve um ressurgimento notável à medida que os cidadãos buscavam maneiras de contribuir após a tragédia. Essa onda de altruísmo não foi simplesmente uma reação, tornou-se uma característica definidora de uma geração. De muitas maneiras, os eventos daquele dia fatídico provocaram uma introspecção coletiva em relação aos valores que definem os Estados Unidos. A dicotomia entre independência e interdependência tornou-se evidente. Enquanto os indivíduos eram encorajados a seguir seus próprios caminhos, a necessidade de apoio comunitário tornou-se inegável. A compreensão de que o bem-estar pessoal está intrinsecamente ligado ao bem-estar dos outros repercutiu profundamente na consciência nacional. Com o passar dos anos, as lições aprendidas com o 11 de setembro continuaram a moldar a identidade americana. A resiliência demonstrada durante aqueles tempos difíceis tornou-se um modelo para enfrentar os desafios futuros. De desastres naturais a convulsões sociais,
o espírito de vizinho ajudando o vizinho persistiu. O ethos da autossuficiência, aliado ao compromisso com a comunidade, permaneceu firme, guiando a nação em meio a águas turbulentas. No entanto, à medida que a sociedade evoluiu, os desafios também evoluíram. A era digital trouxe consigo novas complexidades, alterando o cenário do engajamento comunitário. Embora a tecnologia possa promover conexões, também pode criar uma sensação de isolamento e desconexão. A tensão entre a conveniência da comunicação digital e a necessidade de interações presenciais tornou-se uma questão definidora nos anos que se seguiram ao 11 de setembro. Apesar desses desafios, o espírito de resiliência permaneceu inabalável. Líderes comunitários e ativistas encontraram maneiras inovadoras de alavancar a tecnologia para o bem, criando plataformas online que conectavam indivíduos a iniciativas locais. Campanhas de financiamento coletivo surgiram, permitindo que as pessoas contribuíssem para causas em que acreditavam, enquanto encontros virtuais proporcionaram canais de apoio e solidariedade. O legado duradouro do 11 de setembro não é apenas de tristeza, mas um testemunho da força do espírito americano. Demonstrou que, em tempos de crise, a essência de quem somos se revela. A coragem, a compaixão e o compromisso mútuo que emergiram naqueles dias lançaram as bases para uma compreensão renovada do que significa fazer parte de uma comunidade. Ao refletirmos sobre os eventos daquele dia, somos lembrados de que o caráter americano é resiliente, adaptável e profundamente conectado aos princípios de autossuficiência e apoio mútuo. As provações enfrentadas e a unidade forjada após o 11 de setembro servem como lembretes duradouros de que, embora a nação possa enfrentar desafios futuros, o espírito da América, o espírito duradouro, continuará a se manifestar em atos de bondade, coragem e força coletiva. Após o 11 de setembro de 2001, um sentimento coletivo de vulnerabilidade tomou conta dos Estados Unidos. A nação, antes vista como invencível, viu-se às voltas com uma ameaça existencial que perturbou os ritmos familiares da vida cotidiana. Nesse crisol de caráter, onde reinavam o medo e a incerteza, emergiu uma resiliência notável, frequentemente personificada pelos heróis cotidianos que se mobilizaram para resgatar um senso de normalidade e comunidade. Esses indivíduos se tornaram os cowboys modernos de uma nova fronteira, respondendo às crises com coragem, compaixão e compromisso com o apoio ao próximo. Entre os primeiros socorristas que correram para o Marco Zero estavam bombeiros, policiais e equipes médicas de emergência, muitos dos quais eram cidadãos comuns antes daquele dia fatídico. Esses heróis vestiram uniformes e correram para o perigo, personificando o espírito cowboy de bravura e autossacrifício. Eles se tornaram faróis de esperança em tempos de escuridão, nos lembrando da força e do espírito que residem nas pessoas comuns. Suas ações não foram motivadas por fama ou reconhecimento. Foram movidas por um inegável senso de dever e um compromisso inabalável com seus compatriotas americanos. Muitos desses cowboys modernos não esperaram por diretrizes formais de agências governamentais. Em vez disso, assumiram a responsabilidade de organizar esforços locais de socorro, coletando suprimentos e oferecendo assistência aos afetados pelos ataques. Eles exemplificaram o valor americano por excelência de vizinho ajudando vizinho, demonstrando que em tempos de crise, muitas vezes são os indivíduos, e não as instituições, que acendem as chamas da resiliência e da recuperação. À medida que a poeira baixava após os ataques, histórias de heroísmo individual começaram a emergir. Histórias que encapsulavam a essência do espírito duradouro dos Estados Unidos. Veja, por exemplo, a história de um lojista local em Nova York que abriu suas portas para fornecer comida e abrigo aos socorristas e moradores deslocados. Sem treinamento formal em gestão de crises, ele confiou em seus instintos, mobilizando sua comunidade para o apoio mútuo. As ações desse lojista exemplificaram a ideia de que o heroísmo não é reservado aos uniformizados. É uma qualidade inerente a todos nós, à espera de ser convocada em momentos de necessidade. Nos anos seguintes, o espírito cowboy moderno continuou a florescer enquanto os americanos enfrentavam vários desafios, de desastres naturais a crises econômicas. As histórias de pessoas que se ofereceram para ajudar outras pessoas tornaram-se um tema recorrente, ecoando por todo o país. Durante o furacão Katrina, em 2005, cidadãos comuns de todo o país viajaram para a costa do Golfo,
oferecendo seu tempo, recursos e habilidades para ajudar nos esforços de recuperação. Esses voluntários, muitos dos quais nunca haviam pisado em Nova Orleans, tornaram-se cowboys modernos, personificando a autossuficiência e o espírito de vizinhança que caracterizam o ethos americano. O arquétipo do cowboy não se limita às paisagens acidentadas do Oeste, ele também se enraizou em ambientes urbanos. Organizadores comunitários, assistentes sociais e ativistas emergiram como defensores daqueles cujas vozes muitas vezes não são ouvidas. Eles não esperam pela intervenção governamental. Em vez disso, assumem a responsabilidade de construir pontes dentro de suas comunidades, criando redes de apoio que capacitam os indivíduos a superar circunstâncias desafiadoras. O espírito cowboy moderno também se evidencia na ascensão de movimentos populares. Eles personificam uma noção profundamente enraizada na história americana de autossuficiência e resolução proativa de problemas. Esses cidadãos, movidos pela paixão e pelo propósito, são a personificação do espírito cowboy, resistindo firmemente à maré de apatia e desilusão. A tecnologia, embora frequentemente vista como uma barreira à conexão pessoal, também desempenhou um papel significativo no fomento desse espírito cowboy moderno. As plataformas de mídia social tornaram-se ferramentas poderosas de mobilização, permitindo que indivíduos compartilhem suas histórias, mobilizem apoio e criem redes de ajuda. A disseminação viral de campanhas por diversas causas ilustra como a tecnologia pode amplificar as vozes de heróis cotidianos. Ao refletirmos sobre os heróis entre nós, fica claro que o cowboy moderno não se define por uma profissão ou status específico. Em vez disso, esse espírito reside dentro de cada um de nós, aguardando a oportunidade de se destacar e ajudar os necessitados. Em um mundo que muitas vezes parece fragmentado e desconectado, esses heróis cotidianos nos lembram da nossa humanidade compartilhada e do poder da comunidade. Diante da adversidade, o espírito duradouro da América brilha através das ações daqueles que se recusam a ficar de braços cruzados. Eles personificam a noção de que o heroísmo não se limita ao extraordinário. Ele se encontra nos momentos comuns em que os indivíduos escolhem dar um passo à frente e fazer a diferença. Seja por meio de atos de bravura ou simples gestos de gentileza, esses heróis nos lembram que o coração da América bate mais forte quando nos unimos como uma comunidade, unidos em nosso compromisso de ajudar uns aos outros. Após o 11 de setembro de 2001, quando a poeira baixou e a fumaça se dissipou, foi o espírito de comunidade que emergiu como uma força poderosa na consciência coletiva dos Estados Unidos. As imagens de devastação e perda foram justapostas às de heroísmo e bondade, revelando uma nação que, diante de uma turbulência sem precedentes, instintivamente se voltou para os outros. Foi uma resposta popular que tocou o cerne do que significa ser americano. Um profundo senso de solidariedade, de vizinho ajudando vizinho e de disposição para se unir diante da adversidade. Os dias imediatamente posteriores aos ataques foram marcados por uma urgência palpável em agir. O voluntariado aumentou à medida que cidadãos, sem serem solicitados e desorganizados, acorriam aos locais dos desastres, centros comunitários e organizações locais para oferecer ajuda. Na cidade de Nova York, a visão de bombeiros e policiais trabalhando incansavelmente para salvar vidas inspirou milhares a contribuir de qualquer forma possível. Refeições foram preparadas e entregues aos socorristas. Bancos de sangue transbordaram com doações e inúmeras pessoas saíram às ruas para oferecer conforto e assistência aos necessitados. Isso não foi resultado de uma iniciativa governamental. Foi uma manifestação espontânea de compaixão que emergiu da base. À medida que as notícias dos ataques se espalhavam, comunidades por todo o país organizavam vigílias, eventos de arrecadação de fundos e programas de conscientização. De pequenas cidades a cidades movimentadas, bandeiras americanas adornavam casas e espaços públicos como símbolo de unidade. Em muitos casos, esses esforços foram liderados por indivíduos cujas vidas foram afetadas pela tragédia, direta ou indiretamente, e que se sentiram compelidos a agir. Em uma época em que a incerteza e o medo predominavam, esses movimentos populares serviram como um poderoso lembrete da força encontrada na solidariedade local e na ajuda mútua. Diante da tragédia, o espírito americano, caracterizado pela resiliência e autoconfiança, encontrou nova expressão. Bairros se uniram.
despertando um senso de camaradagem que transcendeu divisões políticas e diferenças pessoais. Foi durante esse período que o conceito de comunidade adquiriu significado renovado. Deixando de ser apenas um descritor geográfico, o termo tornou-se sinônimo de valores compartilhados, responsabilidade coletiva e compromisso de apoiar uns aos outros. O senso de pertencimento e interdependência floresceu, inspirando-se nas antigas tradições de assistência entre vizinhos que há muito definem a vida americana. Essa resposta popular não se limitou a esforços de socorro imediatos. Nos anos seguintes, o espírito da comunidade se uniu em torno de esforços de recuperação e reconstrução a longo prazo. Organizações como a United Way, a Cruz Vermelha Americana e instituições de caridade locais mobilizaram recursos e voluntários para ajudar as pessoas afetadas pelos ataques. Americanos de todas as esferas da vida participaram de projetos de assistência, e esse engajamento cívico tornou-se a marca registrada de uma geração determinada a fazer a diferença. Uma iniciativa particularmente marcante foi a criação de dias de serviço comunitário, em que indivíduos se reuniam para consertar casas, plantar jardins e apoiar organizações sem fins lucrativos locais. Esses esforços eram frequentemente organizados por igrejas, escolas e organizações cívicas locais, mas prosperavam graças ao espírito voluntário dos americanos comuns. Esse ativismo popular foi uma prova da crença de que uma mudança positiva pode começar em nível local, alimentada pela energia coletiva e pelo comprometimento de indivíduos que se recusam a ficar inertes diante das dificuldades. Além disso, a resposta ao 11 de setembro ressaltou uma compreensão mais profunda da resiliência. Um reconhecimento de que a verdadeira força reside não apenas na coragem individual, mas também na disposição de apoiar uns aos outros. Essa mudança de perspectiva tem implicações significativas para o tecido social dos Estados Unidos. Ela desafia a narrativa do individualismo austero, frequentemente associada ao caráter americano, apresentando, em vez disso, uma visão mais matizada que celebra a interdependência juntamente com a independência. De muitas maneiras, os eventos do 11 de setembro serviram como um crisol para o caráter, forjando uma nova compreensão do que significa fazer parte de uma comunidade. Com o passar dos anos, esse espírito comunitário se entrelaçou com a ascensão das mídias sociais e plataformas digitais, proporcionando novos caminhos para conexão e colaboração. Campanhas de arrecadação de fundos online e redes sociais permitiram que indivíduos mobilizassem apoio para causas, compartilhassem recursos e amplificassem suas vozes. A facilidade da comunicação digital permitiu que comunidades se organizassem de forma rápida e eficiente, demonstrando que o desejo de ajudar uns aos outros pode transcender fronteiras geográficas. No entanto, essa transformação digital também trouxe desafios. Embora a tecnologia tenha facilitado uma nova era de engajamento comunitário, às vezes criou uma camada superficial de conexão que poderia minar a autenticidade dos movimentos populares. O desafio está em aproveitar o poder da tecnologia e, ao mesmo tempo, garantir que as conexões humanas genuínas permaneçam em primeiro plano. O cerne da comunidade não está no número de seguidores ou curtidas, mas nas ações tangíveis tomadas para apoiar uns aos outros. Em última análise, a resposta ao 11 de setembro serve como um poderoso lembrete do espírito duradouro de comunidade que define os Estados Unidos. Ela destaca a capacidade de indivíduos comuns se unirem de maneiras extraordinárias, ilustrando que a força de uma nação reside em seu povo. À medida que os Estados Unidos continuam a navegar pelas complexidades do século XXI, as lições aprendidas com as respostas populares à tragédia ressoarão. Elas nos lembram que, em tempos de crise, são nossos vizinhos, aqueles com quem compartilhamos nossas vidas e nossas comunidades, que muitas vezes são os primeiros a responder, personificando a própria essência do espírito americano. Ao refletirmos sobre este momento crucial da história, fica claro que a capacidade de nos unirmos não é apenas uma resposta à adversidade, é uma característica definidora da identidade americana. O espírito de apoio mútuo, forjado no crisol dos desafios, continua a inspirar as gerações futuras. Ele nos convida a reconhecer que, embora sejamos uma nação de indivíduos, também somos um coletivo, uma tapeçaria tecida com os fios da experiência compartilhada, da compaixão e da resiliência que nos unem diante da adversidade.
No início do século XXI, as mídias sociais emergiram como uma força revolucionária, remodelando a forma como os indivíduos se conectam, se comunicam e interagem. Plataformas como Facebook, Twitter, Instagram e mais tarde TikTok tornaram-se onipresentes, infiltrando-se na vida cotidiana e redefinindo a interação social. À medida que esses espaços digitais floresciam, eles se apresentavam como uma faca de dois gumes, uma ferramenta tanto para conexão quanto para divisão, para empoderamento e para desempoderamento. No cerne dessa transformação reside uma tensão fundamental. Embora as mídias sociais tenham o potencial de promover a comunidade e a colaboração, elas também ameaçam corroer os relacionamentos autênticos e presenciais que há muito tempo são um pilar da vida americana. De um lado da lâmina, as mídias sociais servem como um poderoso conector. Elas permitem que indivíduos alcancem grandes distâncias, quebrando barreiras geográficas que antes limitavam a interação. Em momentos de crise, como desastres naturais ou convulsões sociais, as plataformas de mídia social têm se mostrado inestimáveis para disseminar informações rapidamente, organizar esforços de socorro e mobilizar apoio. Quando o furacão Harvey atingiu o Texas em 2017, por exemplo, as mídias sociais se tornaram uma tábua de salvação. Moradores locais utilizaram plataformas como Twitter e Facebook para compartilhar atualizações em tempo real sobre enchentes, oferecer abrigo aos necessitados e coordenar esforços de resgate. Nesse sentido, as mídias sociais incorporam o espírito de vizinho ajudando o vizinho, ecoando o ethos de construção de celeiros de gerações anteriores, onde as comunidades se uniam para apoiar umas às outras em tempos de necessidade. Além disso, as mídias sociais democratizaram a criação e a disseminação de conteúdo. Elas capacitam indivíduos a compartilhar suas histórias, defender causas e mobilizar recursos com mais eficácia do que nunca. Movimentos como Ponto de Virada e Me Too aproveitaram o poder das mídias sociais para amplificar vozes que de outra forma poderiam passar despercebidas. Essas plataformas permitem que movimentos populares floresçam, fomentando um senso de solidariedade e propósito compartilhado entre diversos grupos de pessoas. Em uma nação construída sobre os ideais de independência e autoexpressão, essa nova capacidade de se conectar com indivíduos com ideias semelhantes e angariar apoio é uma prova do espírito duradouro da independência americana. No entanto, o outro lado da espada revela uma realidade mais sombria. Ao mesmo tempo em que facilitam as conexões, as mídias sociais também podem gerar isolamento, fragmentação e descontentamento. As mesmas plataformas que capacitam os indivíduos a expressarem suas opiniões também podem se tornar câmaras de eco, reforçando crenças existentes e polarizando comunidades. Algoritmos projetados para maximizar o engajamento frequentemente priorizam conteúdo sensacionalista em detrimento de discussões mais sutis, levando a um cenário onde a desinformação pode se espalhar de forma rápida e divisiva. Além disso, a ascensão das mídias sociais coincidiu com o declínio das interações presenciais. À medida que os indivíduos se tornam mais absortos em suas vidas online, a estrutura das comunidades locais corre o risco de se desgastar. Estudos mostram que o aumento do uso das mídias sociais está relacionado a sentimentos de solidão e isolamento social. A ironia é impressionante. Em um mundo onde estamos mais conectados do que nunca por meios digitais, muitos indivíduos relatam se sentir mais desconectados de seu entorno imediato. As alegrias simples das trocas entre vizinhos, conversas espontâneas e experiências compartilhadas são cada vez mais substituídas por personas online selecionadas e interações digitais que podem parecer vazias ou superficiais. Essa desconexão tem implicações profundas para o engajamento comunitário. À medida que os indivíduos se refugiam em seus mundos digitais, os meios tradicionais de construção de relacionamentos, eventos comunitários, organizações locais e oportunidades de voluntariado podem sofrer. A própria essência do que significa fazer parte de uma comunidade, conhecer seus vizinhos e se envolver ativamente em iniciativas locais corre o risco de ser ofuscada pelo fascínio da conexão virtual. À medida que navegamos por essa nova fronteira, torna-se imperativo considerar como podemos resgatar o espírito de comunidade que define os Estados Unidos há gerações. O desafio está em encontrar um equilíbrio entre os benefícios das mídias sociais e a necessidade de uma conexão humana autêntica.
É possível aproveitar o poder dessas plataformas para promover relacionamentos genuínos, mas isso requer intencionalidade. Líderes comunitários, educadores e indivíduos devem se esforçar para criar espaços, tanto online quanto offline, que incentivem interações significativas. Iniciativas que promovam a alfabetização digital e o pensamento crítico podem capacitar os indivíduos a discernir informações confiáveis, engajar-se em diálogos construtivos e resistir à tentação de se isolar em câmaras de eco. O pensamento crítico é o processo de analisar informações para formar um julgamento bem fundamentado, questionando fontes, suposições e potenciais vieses para tomar melhores decisões. Envolve o desenvolvimento de habilidades para avaliar evidências, interpretar dados e resolver problemas de forma eficaz, levando a uma maior compreensão e ações informadas em vários aspectos da vida. Além disso, organizações cívicas e religiosas locais podem aproveitar as mídias sociais para aumentar o engajamento da comunidade, usando-as como uma ferramenta para mobilizar apoio para eventos que promovam interações presenciais. Uma abordagem promissora para preencher a lacuna entre as comunidades digitais e analógicas é o conceito de encontros híbridos. Esses eventos combinam elementos virtuais e presenciais, permitindo que os indivíduos participem de atividades comunitárias independentemente de sua localização física. Por exemplo, um clube do livro local pode usar as mídias sociais para se conectar com membros que não podem comparecer às reuniões pessoalmente, fomentando um senso de pertencimento e, ao mesmo tempo, incentivando a interação presencial. Ao aproveitar os pontos fortes das plataformas digitais e tradicionais, as comunidades podem cultivar um ambiente mais inclusivo e conectado. Em última análise, à medida que navegamos neste cenário complexo de mídias sociais e engajamento comunitário, é essencial lembrar os valores subjacentes que historicamente definiram o caráter americano: autossuficiência, boa vizinhança e compromisso com o bem-estar coletivo. Ao reconhecer a dupla natureza das mídias sociais como um conector e um divisor, podemos trabalhar para alavancar seu potencial de impacto positivo, permanecendo ancorados no espírito duradouro que moldou nossa nação. O desafio não é abandonar completamente as mídias sociais, mas usá-las com sabedoria, garantindo que sirvam como uma ferramenta para construir pontes em vez de muros. Ao fazer isso, podemos honrar o legado daqueles que nos precederam, aqueles cowboys modernos e vizinhos fiéis que personificaram os valores de resiliência e comunidade que continuam a definir os Estados Unidos hoje. Subtomath, civilizationbuildbuilders.wamazon.com, Jenny Constant. Reconstruindo a civilização, uma voz de cada vez. Conectando gerações, preservando a sabedoria, construindo o amanhã.